E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a promo do 7º episódio da 2ª temporada de Origem From. E vai ter coisas bem interessantes, porque você sabe, né, que no 6º acabou com a morte do Sorriso, com a aparente morte do Sorriso. E o 7º episódio se chama Barriga da Besta, que talvez faça relação a uma autópsia que eles poderiam fazer no Sorriso. Também vou falar sobre algumas teorias, alguns insights, e vamos começar justamente com a morte do Sorriso, né? Na sinopse fala sobre que o Boyd e a Christie vão capitalizar a aparente morte do Sorriso. E só por aí a gente tem uma série de informações. Primeiro, que eles não têm certeza que ele morreu de verdade. Mas também responde uma pergunta que eu tenho falado há muito tempo para vocês, das diversas teorias que falam que eles poderiam ser Wendigos. Wendigos não morrem com sangue, eles são mortos através de fogo, através de queimar eles. Então por isso que eu estou falando e defendendo essa ideia há bastante tempo, de que os monstros em From Origem, eles têm uma mitologia própria, então não adianta a gente procurar coisas que são já utilizadas na cultura pop, porque eles estão fazendo apenas inspirações. Mas também é legal de vocês olharem na promo, na imagem que eu estou mostrando agora para vocês, que o monstro do Sorriso está ali de dia, mas não tem sol. E aí que eu falo dessas pequenas adaptações aí, porque eles podem utilizar a presença do sol para fazer com que os monstros não saiam da rua, mas ao mesmo tempo eles não são vampiros. Então pega um pedaço daqui de outra mitologia, para fazer um negócio totalmente novo. E as minhas indagações vão sempre nesse sentido de que seja algo realmente inovador e nada assim de repetir já mitos que nós conhecemos desde sempre. Mas acho que isso é um ponto positivo em Origem From, porque são pistas, mas não indicam exatamente como seria o final da história, né? Ou seja, vai queimar os monstros e eles vão morrer. Se eles fossem Wendigos, seria exatamente isso. Mas eu reafirmo para vocês, assim, são mitologias misturadas, a gente não vai encontrar resposta com uma só que vai responder tudo. Mas, por outro lado, eu acho que existe uma possibilidade deles nunca saírem da cidade. E essa é uma das possibilidades que eu estou começando a considerar mais seriamente por vários motivos, e aí levando em conta também a primeira temporada, que diz mais ou menos assim, né? Todo mundo que chegou na cidade, ninguém saiu a não ser morto. E aí, muito provavelmente, aqueles monstros ali, eles são pessoas que já tiveram ali, que estão com seus corpos realmente reaproveitados ou se transformaram, alguma coisa nesse sentido. Mas eu digo para vocês, não tem como sair da cidade num sentido mais figurado, porque se realmente tu conseguir sair na cidade, alguém vem de volta. A gente viu que na primeira temporada, quando acabou, diversas pessoas morreram naquela confusão que teve na casa da colônia, e aí acaba que veio um ônibus para substituir as pessoas. Então tem um certo número de pessoas que vive ali naquela comunidade, e mesmo que se tu sair, tu vai saber automaticamente que está condenando outras pessoas a ir para esse experimento, a ir para essa cidade, a ir para esse pesadelo. Mas se vocês quiserem nomear os monstros ali, nas sinopses tem criatura do pesadelo. Então esse é o nome que está se dando para essas criaturas, para esses monstros. Então nesse sentido, então eles colocariam que seriam Wendigos, Ghouls, mas não é nada disso. A gente viu pela forma como o Boyd derrotou eles, mas também abre um precedente, né? O sangue do Boyd, então, tinha poder, agora a gente não sabe se os vermes foram todos pro monstro do Sorriso ou se ficou no Boyd, e aí a gente já teria 2 personagens, ou 3 personagens na verdade, com o sangue ali da bailarina, digamos assim. O monstro do Sorriso, que talvez tenha se transformado em algo pior, que é algo que eu acredito que ele vai se transformar em alguma coisa no futuro, não nesse episódio, mas talvez mais à frente, ou que ainda que ele tenha libertado um outro monstro em algum lugar, de alguma forma, porque quando mata um, normalmente vai vir o chefe, pelo menos é assim nos games. Várias pessoas que falaram que algumas coisas em From têm relação aos jogos, isso pode ser bem importante. Quando tu mata um, vem um boss logo na sequência. O outro seria o próprio Boyd, e o terceiro seria o filho dele que levou uma transfusão de sangue. Nada em Origem é por acaso, essa transfusão de sangue tem com certeza a ver com os vermes da bailarina ali, e eu acho que ela estava manipulando o Boyd. Eu ainda acredito que não é um personagem 100% bom, porque não só porque ela ajudou a matar o monstro do Sorriso, mas porque nada ali a gente pode confiar como um todo. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobisch, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal, que eu estou sempre falando Origem, From e diversas outras séries.
Voltando para a ideia então que a gente não pode sair da cidade, isso me lembra diversos outros audiovisuais de terror, filmes, séries, em que quando tu vai sair, entra outro no lugar, ou se tu sair, existe uma grande possibilidade também de abrir a porta para os monstros saírem. Então existe para mim também um pensamento de que talvez aquela cidade não é para prender as pessoas exatamente, mas para prender os monstros, para que eles não venham para o nosso mundo. Entendem que pode ser uma relação de um equilíbrio entre o bem e o mal das pessoas que entram ali na cidade para conter o mal que está naquele ambiente. Então essa é uma teoria assim que eu acredito bastante também, do equilíbrio entre o bem e o mal, e aí a gente vê as criaturas como o guri de branco fazendo o papel de proteger as pessoas e os monstros fazendo o papel do mal e outras entidades que vão trabalhar nesse sentido. Uma outra coisa que também tem a ver com essa questão do sangue do Boyd, que foi utilizado como arma, que a gente viu que o Martin ele estava preso, absolutamente preso, tinha mais 2 corpos junto com ele, e a gente deve se perguntar, quem foi que prendeu ele ali? Então ele pode ter sido preso pelos monstros e aquele sangue faria com que ele ficasse imortal. Tanto que ele estava ali bastante tempo, magrinho e coisa tal. Ele falou que nem lembrava mais quando tinha chegado ali. Então diversas coisas nesse sentido fazem eu acreditar que é um ambiente controlado, mas talvez em vez de não deixar as pessoas saírem, é para não deixar os monstros saírem, porque eles querem escapar, mas se eles descobrirem a forma de sair, os monstros também vão descobrir. Então fiquem mais ou menos ligados nesse sentido também de nunca poder sair da cidade. Então vamos agora propriamente à promo. Tem umas imagens não muito boas assim, que o pessoal que gravou lá nos Estados Unidos pegou imagem da TV direta. Mas dá para saber mais ou menos algumas coisas que vão acontecer no episódio 7. A gente começa a cena justamente do Boyd, Christie, Fátima e Ellis conversando sobre o monstro que está ali caído, que eu falei para vocês que está num dia nublado, e eles falam que vão levar para dentro da clínica. Então provavelmente eles vão estudar, talvez fazer uma autópsia no monstro, ou talvez, se for uma burrice, eles simplesmente deixar eles preso lá e não fazerem nada, que provavelmente pode ser isso que vai acontecer. Mas eles vão capitalizar essa ideia para dizer que eles conseguiram derrotar um monstro para elevar a moral do pessoal na cidade. Depois o Jim e o Randall vão conversar sobre a possibilidade daquilo ali ser um experimento, e aí o Randall fala uma frasezinha que é bem importante, que pode ser que haja pessoas infiltradas. Eu lembrei diretamente de 2 pessoas que eu estou desconfiado, que é a velhinha dançarina, né, a velhinha que dançou na chuva, a fofoqueira, e o Eugene, que é um personagem que eu não confio desde o início, porque o Victor falou sobre ele, e também porque ele agiu de uma forma bem estranha na clínica, ele está tentando se aproximar da Sarah também. É um personagem que eu realmente continuo desconfiado, e talvez um desses 2 aí sejam infiltrados. Eu vejo que muita gente desconfia da bailarina, eu também, e também desconfio do Eugene. Não sei se vocês têm algum outro personagem aí que poderia estar infiltrado ali e que a gente não percebeu e esses 2 aí só sirvam de boi de piranha. Pode ser que aconteça isso também. Depois é o Ellis e a Fátima conversando e ela vai falar que está grávida para ele, e aí a grande questão tem a ver com de que forma vem essa criança. Será que ela vai ser uma criança com poder? Será que ela vai mexer no equilíbrio da cidade? Será que ela vai ser uma criança do mal? Assim, diversas coisas de terror tem essa questão da criança demoníaca ali, famoso bebê de Rosemary. Então essa também é uma questão que parece estar ganhando impacto, porque na segunda temporada a Fátima ganhou muito mais espaço. Então é uma teoria boa da gente saber como essa criança vai se comportar, como vai ser a gravidez dela. E talvez a mudança na temperatura, nas estações ali, esteja relacionado a essa criança, porque foi a primeira vez, né, que tem uma pessoa grávida ali, pelo menos que a gente tem notícia, e o tempo começa a passar. Então é algo que também a gente possa imaginar que existe uma forma temporal diferente, embora tenham falado antes que a Christie estava ali há 6 meses e foi mais ou menos o mesmo tempo da que a namorada dela chegou, porque se as estações não mudaram, é porque o tempo não muda. Então isso foi uma pista assim, bem sutil, mas que pode ter algo mais profundo por trás. E para terminar, né, a Tabitha e o Jade estão conversando e ela olha os símbolos do caderno, e ela disse que já tinha visto aqueles símbolos nos túneis, e ele pergunta, mas que túneis são esses, né? O pessoal não conversa. Então ele vai ficar muito intrigado em relação a isso, e provavelmente eles vão fazer uma expedição para ir lá ver o que está acontecendo. O Jim, o Randall, a Tabitha e o Jade podem de repente fazer uma incursão lá pelos túneis para ver mais ou menos o que está acontecendo, quais são os desenhos, e fazer finalmente uma avaliação. Então o próximo episódio tem tudo também para ser super legal.
E eu gostei bastante do anterior, principalmente assim de várias cenas que foram diferentes em termos de direção, como aquela da van que o Eugene estava dirigindo. Aquela ali realmente parecia um jogo. Foi uma das melhores cenas de toda a história de Origem, em termos de mostrar a dinâmica de como os personagens estão vivendo ali. Espero que eles repitam mais essa estratégia, assim, de mostrar a emoção de uma forma que não seja tão tradicional assim como ele está sendo dirigido. Escreva aqui embaixo quais são as suas expectativas para o episódio 7. Um abraço e até o próximo vídeo.